Aula 3.2. Conteúdos, interpretação e análise de tabelas e gráficos de questões selecionadas do Enem e da OBMEP. Habilidades D31. Resolver problemas envolvendo interpretação de informações apresentadas em tabelas ou gráficos. D32. Resolver problemas que envolvam a noção de média aritmética. Agora, dando continuidade às nossas aulas, vamos continuar hoje analisando mais alguns gráficos e tabelas. Então, vamos ao primeiro gráfico. A cidade de Guarulhos, em São Paulo, tem o 8º PIB municipal do Brasil, Produto Interno Bruto, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, ela também possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Então, observe o gráfico. Então, vocês têm aqui um gráfico que mostra o crescimento da indústria. Muito bem. Então, Guarulhos, como vocês podem observar, Guarulhos é 60,52%. Tá? A cidade de São Paulo, não o estado, mas a cidade de São Paulo, tem 3,57% de PIB. Qual é a pergunta que eles fazem para você? Vamos ver a pergunta. Analisando os dados percentuais do gráfico, qual é a diferença entre o maior centro e o menor centro de crescimento? Então, o maior centro é Guarulhos e o menor é a cidade de São Paulo. Então, vocês têm 60,52 menos 3,57. Muito bem. Então, a diferença é de 56,95%. Vamos ver as opções? Veja lá, letra A, letra B e letra C. Então, analisando as opções, letra C, (56,95%). Vamos então ao próximo gráfico. Bom, vocês têm aqui um gráfico que mostra o custo das cartas não comerciais. Então, por exemplo, deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 cartas de 100 gramas, duas cartas de 100 gramas, três de 200 gramas, e uma de 350 gramas. Ora, ele quer saber quanto é que você vai pagar ao remeter essas cartas. Então, observe o seguinte. O gráfico que vocês estão vendo
ele tem uma bola branca e uma bolinha preta. O valor que tiver na bola branca não faz parte. O valor que tiver na bola branca não faz parte da análise. Só o que está na bola branca, na bola preta, né? Muito bem, então vamos lá. 2 cartas de 100 gramas. Ora, a carta de 100 gramas está aqui, ó, bolinha preta, tá vendo? Cada carta custa R$ 1,70. Então, 2 cartas vai ser 2 vezes 1,70, vai dar R$ 3,40. 3 cartas de 200 gramas. Aqui está 200, aqui está 100, né? Então vai custar 2,65. Muito bem. Então, vai dar 6, 7, 7,95. Agora, a carta de 350 gramas. De 350, essa carta vai custar R$4. Então, você vai pagar R$15,35 pela carta. Então, a opção que você vai marcar, é a letra D, 15,35. Essa é a opção correta. O cruzamento da quantidade de horas estudadas com o desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Não é garantia. Mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Dos países com nota abaixo da média nesse exame, no exame internacional chamado de PISA, aquele que apresenta a maior quantidade de horas de estudo, repare, países com notas abaixo da média. Então, vamos ao gráfico. Olha lá. Vamos tentar compreender esse gráfico aqui. Aqui é a média. Tudo que tiver nessa linha horizontal ou eixo horizontal é a média. Todos os valores aqui é acima da média. E todos os valores aqui é abaixo da média. Muito bem. Aqui são menos horas de estudo. Para cá são mais horas de estudo. Ora,
Ele quer saber qual é o país que tem muitas horas de estudo e está abaixo da média. Abaixo da média, tudo isso aqui é abaixo da média. O país que estiver mais próximo dessa linha aqui, da sua direita, é Israel. Então, ele está abaixo da média e tem aproximadamente 8.500 horas só de estudo. Países como Holanda e Austrália possuem menos horas de estudo, em torno de 7.500 horas, e está acima da média. Muito bem. Vamos ao próximo gráfico. Ou melhor, tabela, né? O próximo é uma tabela. A tabela apresenta os dados coletados de 5 vacas. Então aqui você tem o nome das vacas. Eu vou chamar aqui de um, 2, 3, 4 e 5. De acordo com o texto, ele fala o seguinte: o índice de eficiência utilizado por um produtor de leite para qualificar suas vacas é dada pelo produto do tempo de lactação, produto, em dias, pela produção média. Então, você vai multiplicar as duas colunas e vai dividir o resultado. Você vai multiplicar esses dois valores, e o resultado você vai dividir pelo intervalo. Então, esse é o índice. Então, vou adiante para vocês verem aqui. Muito bem. Ok. Deixar a tela branca. Muito bem. Então, repare, eu vou chamar aqui de 1, conforme eu falei para vocês, né? Em relação à vaca malhada, que é o número 1, que é a primeira, você vai calcular o índice multiplicando 360 com 12 e dividindo por 15. Em relação à vaca 2, você vai multiplicar 310 por 11 e dividir por 12. Vaca 3 vai multiplicar 260 por 14 e vai dividir por 12. Vaca 4, que é a mateira, vai multiplicar 310 por 13 e dividir por 13. E finalmente a vaca 5, que é a mimosa, vai multiplicar 270 por 12 e dividir por 11. Então, resolvendo esses cálculos, você vai ter o seguinte resultado: 288 na primeira,
284 e um quebrado na segunda. Na terceira, na maravilha, você vai ter 303. Essa é mais fácil, né? Você divide aqui, vai dar 310. E essa última, 294. Ora, o índice considerado como o melhor, segundo o texto, é quando for maior que 281 quilogramas. Para esse produtor, a vaca é qualificada como eficiente quando esse índice for maior que 281. Então ele quer saber qual é a vaca que apresenta o melhor índice. Vai ser a mateira. Vai ser a vaca mateira, que o índice dela é 310. Então, a opção é a letra D. Vamos ver a próxima questão agora. A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura, na escala de 1 por 25 mil, durante 5 dias. A pergunta é, quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro vamos tentar entender o que é essa escala aqui. Essa escala, 1 por 25 mil quer dizer o seguinte: 1 centímetro no papel corresponde a 25 mil centímetros na realidade. Ora, então vamos analisar. Cada quadradinho desse é 1 centímetro. Então aqui você tem 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ora, todo dia ele levava 16 quadradinhos para lá e 16 quadradinhos para cá. Então, por dia eram 32 centímetros. Então, vamos lá. Como é que você faz esse cálculo? Você faz o seguinte: 1 por 25 mil é igual a 32 por x. X vai ser igual, 1 vezes x é igual a 25 vezes 32, ou 32 vezes 25 mil. Então, vamos pegar um espaço aqui para fazer nosso cálculo, né? Afastar isso aqui. Então, você multiplica 32 por 25, vai dar 800 mil centímetros. Então vamos lá. Você tem metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ora, esse ponto aqui corresponde a centímetro. Então, centímetro para cá vai ser decímetro e para cá vai ser metro. Então, você vai ter 8.000 metros por dia. Ele vai e volta. Ora, 8.000 metros por dia, em 5 dias, você vai ter 5 vezes 8.000.
que vai dar 40 mil metros ou 40 quilômetros. Então a resposta é a letra E. 40 quilômetros é a resposta desta questão. Muito bem. Agora vamos para o nosso... Vamos passar um exercício para vocês resolverem. Vamos lá. O gráfico mostra o número de casos notificados de dengue, a precipitação da chuva e a temperatura média por semestre dos anos de 2007 a 2010, em uma cidade brasileira. Então, observe o gráfico. Então, vocês aí estão vendo o seguinte. A linha preta corresponde à temperatura média. A parte azul, essa parte azul, corresponde à precipitação. E a parte vermelha, os casos com dengue. Então, analisando esse gráfico, você vai ter que responder qual é a letra que corresponde à única resposta correta. Então, agora é com vocês e até mais. Agora nós vamos ao quadro, né? Explicar para vocês a resposta correta, tudo bem? Então, preste muita atenção. O gráfico mostra o número de casos notificados de dengue, a precipitação de chuva e a temperatura média por semestre dos anos de 2007 a 2010. Muito bem, então vamos ver aqui. O que nós precisamos saber aqui é o seguinte. Olha lá, observe bastante para não ter dúvida. Com calma, vamos lá. Número de casos está em vermelho. Precipitação está em azul e a temperatura média está em preta. Então, essa parte aqui, ó, é a temperatura. Muito bem. A pergunta da letra A é a seguinte. O período de maior precipitação foi o de maior temperatura? Vamos lá. Maior precipitação é a coluna azul. Maior precipitação está aqui, ó. Foi o de maior temperatura média? Olha, a temperatura média está aqui, ó. É a maior? Não. Então, a letra A não é a resposta. Não foi a menor, mas também foi próximo à menor. Vamos ver a letra B. O período com menor número de casos de dengue. Casos de dengue está em vermelho. O menor casos de dengue está aqui, ó. O período com menor número de casos de dengue notificados foi o de maior temperatura? Você vem para cá. Essa temperatura aqui é maior? Não, não é. A maior é essa aqui, ó. Essa aqui que é maior. Essa é a maior temperatura. Essa aqui não é. Então, letra B também não é. Letra C. O período de maior temperatura média. Maior temperatura média é esse aqui, ó. Vou botar de vermelho. Maior temperatura média. No final do gráfico, à sua direita. Foi também o de maior precipitação. Precipitação é de azul. Olha lá, ó. Isso aqui é maior precipitação? Não. Não é a letra C. Vamos para a letra D. O período de maior precipitação. Maior precipitação é essa parte aqui, ó. O período de maior precipitação não foi de maior temperatura média. Não foi de maior temperatura média. Não foi. Existem temperaturas médias superiores a essa. E o número de casos de dengue foi o maior. Ora,
Esse aqui são os casos de dengue. Dos casos que existem aqui, ó, de todos esses casos de dengue que está em vermelho, esse foi o maior. Então a resposta correta é a letra D. Pois é, boa noite, professor Carlos. Tudo bem? Tudo bem, professor Felipe? Pois é, a gente está acompanhando a sua aula, muito bem explanada sobre os gráficos. Eu estou aprendendo bastante, acompanhando as variáveis. Muito importante fazer isso. Para nos despedir dele nessa aula, vamos dar mais um gráfico. Então, observe. O gráfico mostra a temperatura média e a precipitação de chuva em Quixajuba em cada um dos meses de 2009. Então, ele quer saber qual das afirmativas abaixo está correta. Então, vamos ao quadro mostrar para vocês. Vamos ao quadro mostrar para vocês a análise final desse gráfico, para encerrar a aula de hoje. Então, repare. Observe que aqui está graus centígrados. Essa linha preta aqui é a temperatura. Está vendo aqui, ó? Eu estou colocando de vermelho para ficar mais fácil de você entender. A parte azul é a precipitação de chuva. Então vamos lá. O mês mais chuvoso foi também o mais quente? Ora, o mais chuvoso é esse azul aqui, ó. Foi o mais quente? Não. O mês menos chuvoso. O menos chuvoso é esse aqui. Foi também o mais frio? Não. Esse aqui foi mais frio do que esse, tá vendo? Ó? De outubro a novembro. De outubro a novembro. Aumentaram a precipitação da chuva e a temperatura? Ora, de outubro a novembro, a precipitação aumentou. Mas a temperatura, olha, caiu. Os 2 meses mais quentes, letra D, foram também os de maior precipitação? Os 2 meses mais quentes, esse mês e esse mês, não foi de maior precipitação. Maior precipitação foi fevereiro. E letra E, os 2 meses mais frios. Os 2 meses mais frios, está aqui, foram também o de menor precipitação. Então, letra E é a resposta. Espero que vocês tenham aproveitado, né, professor? Esses momentos breves da análise. Então, até a próxima aula. Boa noite, pessoal.